A suspensão da lei da dosimetria pelo ministro Alexandre de Moraes ampliou o conflito entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. A decisão provocou reações intensas da oposição, que passou a defender uma PEC da anistia como resposta institucional ao judiciário. O episódio revela uma disputa crescente sobre os limites entre os poderes, segurança jurídica, interpretação constitucional e atuação monocrática, em meio ao ambiente eleitoral de 2026 no Brasil. E tensões públicas. A decisão de Moraes foi fundamentada na necessidade de preservar a segurança jurídica até o julgamento definitivo das ações que questionam a constitucionalidade da lei da dosimetria. Sob o ponto de vista técnico, ministros do STF possuem competência para suspender normas em caráter cautelar. Ainda assim, críticos afirmam que decisões individuais em temas politicamente sensíveis ampliam tensões institucionais e fortalecem acusações de excesso de poder do judiciário perante o Congresso. Atualmente, a reação da oposição demonstrou que o debate jurídico rapidamente assumiu dimensão política e eleitoral. Parlamentares ligados ao bolsonarismo passaram a defender uma anistia ampla por meio de PIC, argumentando que uma emenda constitucional reduziria o espaço para futuras interferências do Supremo. O movimento também busca fortalecer a narrativa de perseguição política, mobilizando apoiadores conservadores e pressionando lideranças do Congresso em um cenário pré-eleitoral. No cenário brasileiro, parte dos críticos de Moraes sustenta que a suspensão da lei representou interferência do Judiciário sobre uma decisão aprovada pelo Congresso Nacional. Para esses setores, o STF estaria avançando sobre competências legislativas e enfraquecendo a separação entre os poderes. Contudo, defensores da decisão afirmam que o controle de constitucionalidade é função legítima da Corte e serve justamente para impedir que normas potencialmente inconstitucionais produzam efeitos imediatos. No cenário atual, a atuação de Alexandre de Moraes também passou a ocupar espaço central no debate político brasileiro. Pré-candidatos da direita utilizam o tema para reforçar críticas ao Supremo e ampliar o discurso contra decisões monocráticas. Ao mesmo tempo, setores governistas e parte dos analistas consideram que o ministro atua dentro das prerrogativas constitucionais do STF. O resultado é uma crescente personalização dos conflitos institucionais em torno da figura do magistrado e forte polarização social. A discussão sobre a dosimetria revela ainda um impasse sobre proporcionalidade das penas aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Enquanto opositores afirmam existir punições excessivas e seletivas, defensores das condenações argumentam que os ataques às instituições exigem respostas rigorosas do Estado. Moraes torna símbolo desse embate, sendo visto por apoiadores como defensor da democracia e, por críticos, como agente de excessiva concentração de poder judicial. No Brasil atual, a estratégia da oposição em priorizar uma PIC demonstra preocupação com a resistência jurídica enfrentada por projetos ordinários relacionados à anistia. Juristas favoráveis à proposta afirmam que emendas constitucionais possuem proteção maior contra suspensões judiciais. Mesmo assim, especialistas reconhecem que o STF ainda poderia analisar eventual violação de cláusulas pétreas. Portanto, o conflito entre Congresso e Supremo tende a continuar mesmo diante de mudanças constitucionais futuras. Apesar das críticas, não há consenso entre especialistas de que Moraes tenha ultrapassado os limites legais de sua função. Alguns analistas entendem que a suspensão cautelar da norma seguiu procedimentos previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Outros consideram que o uso frequente de decisões monocráticas em temas altamente políticos contribui para desgaste institucional e amplia percepções públicas de concentração excessiva de autoridade nas mãos de ministros do Supremo Tribunal Federal. A reação intensa contra Moraes também reflete o desgaste acumulado.
entre setores conservadores e o STF desde os acontecimentos de Tirá. A corte passou a ser vista por parte da direita como protagonista político, e não apenas como intérprete da Constituição. Esse cenário favorece discursos de enfrentamento institucional, fortalece pautas de limitação de poderes do Supremo e amplia a utilização eleitoral de conflitos jurídicos no debate público nacional contemporâneo. Em cenário político atual, o debate em torno da lei da dosimetria demonstra como decisões judiciais podem produzir efeitos políticos imediatos em contextos polarizados. A suspensão determinada por Moraes fortaleceu tanto os defensores de maior rigor institucional quanto os grupos que defendem anistia aos condenados do 8 de janeiro. Mais do que uma controvérsia jurídica isolada, o episódio torna o símbolo das disputas sobre autoridade, legitimidade democrática e equilíbrio entre os poderes da República Brasileira atual. A atuação de Alexandre de Moraes segue dividindo opiniões e intensificando o debate sobre os limites institucionais do STF. Seus apoiadores consideram suas decisões necessárias para proteger a democracia e conter ameaças às instituições. Já os críticos apontam riscos de concentração excessiva de poder e interferência sobre o legislativo. O caso da dosimetria evidencia que o Brasil continuará enfrentando fortes tensões entre judiciário, Congresso e disputa eleitoral nos próximos anos. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.